Bem-vindo a mais um Conexão Cultura, o programa que conecta você com a cultura em São José dos Campos. E no programa de hoje eu vou conversar com uma cartunista, ilustradora que está lançando a sua primeira HQ. A gente também vai falar sobre a carreira dela e sobre como é ser uma cartunista independente. Vamos lá? Agora eu tô aqui com a Magô e uma latino-americana, meio caipira e meio suburbana, cartunista, roteirista, ex-modelo internacional. Eu tava doida pra te perguntar isso. É porque, ela tem um site super divertido, a gente vai passar o endereço depois. Você que fez o site? Sim, sempre. Desde 2010 sou eu fazendo meu próprio site. Tá, e que história é essa de ex-modelo internacional? Não falei modelo de quê, né? Você pode falar aqui ou você quer deixar na imaginação? Vamos deixar pra imaginação das pessoas. Elas são criativas, vão imaginar que sou modelo de várias coisas. Mas tem um monte de coisa, né? Cartunista, roteirista... Essa é verdade. Essa dá pra provar. Essa dá pra você explicar pra gente. Sim. Como que você começou assim... Ali de criança, assim, como que você começou a desenhar? Que idade? Olha, ficando mais velha, você vai esquecendo como é que você começou, mas eu lembro que desde os 6 anos sempre fui muito criativa, gostava de contar história, inventar história. Com uns 10 anos eu ganhei um concurso da nota fiscal, quando ela foi implementada no estado de São Paulo. Com quantos anos? 10 anos. Nossa. E aí eu ganhei um patins daqueles que tem 4 rodas, não o inline, aqueles que são separados. E aí eu lembro que aquilo foi tipo o auge da minha carreira ali da criança, mas... Auge da sua carreira, 10 anos. Agora. Auge da minha carreira. Mas até hoje eu acho que é um dos prêmios mais legais que eu já ganhei. Não sei se eu vou ganhar outro mais legal que o patins. Mas aí, depois disso, assim, continuava desenhando, mas nunca levando isso a sério como uma profissão, né? Você não pensava na possibilidade de ser uma profissão quando você era criança? Não, porque a gente vem de uma família simples, né? Minha família não tinha, assim, essa coisa de artista, não existia possibilidade. É todo mundo metalúrgico, dono de casa, gente que trabalha com carteira assinada, e aí você vem com essa história de querer ser artista. Quando você é criança, você é até aconselhada, que lindo o desenho, mas depois que você vai crescer, né, assim, gata, vamos arranjar um emprego, vamos fazer alguma coisa que sustenta a casa. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, então aí artista era uma coisa distante, mas eu comecei a conhecer muitos artistas, a andar com as pessoas, com os artistas, e aí eu falei, gente, eu quero isso pra mim, eu me sinto muito próxima dessas pessoas e quero viver de arte. Então eu passei um período assim bem tranquila, não levando a sério tanto as ilustrações. Esse ano eu falei, quero ir pra Comic Con, mas para isso eu preciso melhorar a minha performance, né? Tipo, eu não tava fazendo mais nada e tal, eu comecei a criar todos os dias. Mas isso esse ano? Esse ano, mas assim, teve várias fases. Em 2020 eu fiz uma exposição, assim, um pouquinho antes da pandemia, uma presencial, uma instalação. Então foi minha última instalação que eu fiz junto com a Melissa Lima, que é uma artista audiovisual também. A gente fez uma exposição juntas chamada Corpo, na Fundação Cultural. E aí isso foi meu último de artista plástica, mas ainda assim com ilustrações e um trabalho mais voltado a questionamento do corpo, de autoaceitação. Depois disso veio a pandemia, eu fiquei produzindo algumas coisas na pandemia na rede social, mas nada assim, um compromisso. Quando você começou a desenvolver, você já tinha, porque você tem esses temas aí, o que você desenhava quando você era criança? Basicamente? Esse concurso, tinha o desenho mais específico pro concurso. Sim, esse tinha que fazer uma coisa sobre nota fiscal, você pedia nota fiscal. Nossa, e que maturidade de fazer algo assim definido com 10 anos. Imagina o Estado de São Paulo propor isso pras crianças fazer, né? Sem noção total. Tipo, crianças, façam quadrinhos e histórias sobre nota fiscal. E as crianças até então nem sabiam o que era uma nota fiscal, porque foi quando começou essa cultura de pedir a nota fiscal quando fazia compra. Mas assim, quando eu era criança, meus interesses sempre eram Turma da Mônica. Eu acho que era uma das minhas maiores referências na infância foi o Maurício de Souza, sem dúvida. Assim, a gente esperava as férias para ter o álbum. E eu lembro que eu desenhava tudo que tinha lá. Então eu copiava, pegava aqueles desenhos e reproduzia. Aí meus pais sempre perceberam que eu tinha mais talento do que o normal da minha idade. Mas é aquela coisa, né, de família simples, assim, que lindo, vamos pôr na geladeira. Um hobby. É. E aí você foi desenvolvendo isso na adolescência, como que foi a transição para transformar isso numa profissão? Eu fiquei a adolescência inteira distante de desenho. Quando foi em 2005,
2003, 2005 mais ou menos, nesse período comecei a voltar a desenhar e criei meu primeiro personagem fixo. Que nem é um personagem que eu gosto mais, porque ele não é politicamente correto e era, assim, muito tosco, machista. Tinha muito disso, porque a gente era machista, a gente tinha muito preconceito era mais com normalizado. tudo. Né? Então eu leio as coisas do meu passado, tipo, fácil de ser cancelada. Fácil de ser cancelada, não procurem, porque não vale a pena. Você tinha referências na sua adolescência? Porque assim, não era mais Turma da Mônica, você já deve ter já tinha Maurício migrado. de Souza, já tinha alguns outros? Já tinha gostado. Então, essa adolescência veio muito Chiclete com Banana, que era uma revista que tinha na época dos anos 80. Eu ainda cheguei a consumir bastante, que tinha a Angeli, a Laerte, o Adão, o Glauco, que foi assassinado. Tipo assim, todos esses artistas, esses cartunistas, eles eram meus ídolos, assim. Só que tinha muita coisa machista, muita coisa que não era legal. Tanto que eles mesmos tiveram que se reconstruir agora. E eu vejo assim, no comecinho, lá em 2005, quando eu comecei a desenhar, o quanto que tinha ainda isso muito pesado nos meus roteiros e tal. Mas assim, engraçado que em 2005 eu ganhei um prêmio num evento de quadrinhos que teve aqui em São José. Foi a primeira vez que eu participei de um evento assim, mais sem ser o da nota fiscal. Foi o segundo prêmio mais legal, o segundo concurso mais eu ganhei legal. um DVD. Então é legal, mas não tanto quanto Patinhos. Na época o DVD era um negócio super chique, assim, era de coisa de rico. E aí eu ganhei o DVD, mas assim, o mais legal foi que eu fiz uma história de 2 páginas, bem curtinha, falando sobre o quanto que as pessoas sofrem de amor porque elas não passam fome. Se elas passassem fome, elas não sofreriam por amor. E aí é pesado pra caramba, um tema meio... E hoje em dia eu leio esse quadrinho, tenho esse quadrinho ainda, e eu falo assim, gente, como essa questão da produção autoral, assim, conta muito sobre você naquele período. Então eu vou lendo desde criança, eu tenho desenho de 96, de 95 que eu fiz. Você vai vendo Bon Jovi, muita coisa do Bon Jovi, que eu era apaixonada pelo Bon Jovi. Então eu vai contando sobre a minha história. Então quando eu vejo os desenhos, talvez os que eu esteja fazendo hoje vão contar muito sobre mim quando eu estiver no futuro, sabe? Então eu vejo esse de 2005, uma história assim de alguém que estava bem desiludido com o amor, estava bem, né, coitadinha, estava sofrendo. Mas eu acho divertido, assim, é uma história que reflete muito ainda o que eu penso e não envelheceu mal. Tem umas outras coisas que envelheceram mal. E tem a ver ainda, né? Assim, tem público. Depois, como que você desenvolveu isso? Porque você tem bastante crítica social, assim, nos seus quadrinhos, né? Sim. Você falou que agora você se preocupa em ser mais politicamente correta. Quais são os temas, assim, atualmente? Na arte tem muita discussão sobre politicamente correto, assim, isso vai acabar com o humor, isso vai acabar com... Só que se você fere alguém, se você em algum momento está fazendo algo que você sabe que vai somar com a dor de alguém, isso não tem graça, isso não é divertido, e tem tanta coisa pra gente falar, que às vezes ir nas mesmas piadas, fazer piada com gordo, com calvo, com anão, putz, isso é desnecessário, já é uma coisa que perdeu totalmente o contexto. E aí, quando a gente está crescendo, desenvolvendo, amadurecendo, a sociedade também estava amadurecendo. Não tinha o feminismo forte da maneira que é hoje. Na época que eu comecei, quando eu ganhei o prêmio mesmo, um cara virou pra mim e falou assim, você ganhou esse prêmio com as suas pernas. Eu tava de saia, tipo assim, aquilo foi tão pesado e se eu tivesse consciência do feminismo naquela época, minha postura teria sido diferente, completamente diferente. Eu dei risada e, sabe, é o que a gente é ensinado a fazer. E aí, as pautas hoje dos quadrinhos são pautas que eu considero emergentes, assim, que eu entendo que eu preciso falar sobre isso. Se eu tenho um palco ali e as pessoas estão me seguindo ou querendo consumir o conteúdo que eu faço, eu preciso falar sobre coisas que são importantes. Eu posso também brincar, posso ter coisas leves, mas tem coisas que a gente tem que se posicionar. Com certeza. Magô, eu peguei um trecho do seu site aqui, vou falar pro pessoal. Os quadrinhos sempre foram a linguagem que eu mais me identifiquei na vida. Palavras dela, tá, gente? É através deles que consigo ser passivo-agressiva, dando os meus pitacos sobre o mundo por uma ótica ilustrada. Opinião todo mundo emite, mas manifestar uma ideia, um pensamento, principalmente uma crítica através de códigos e signos, é algo fascinante.
Admiro quem sabe, eu mesma faço só terapia através dos quadrinhos, extraindo um monte de pedra no rim, rugas e mimimi, rugas e mini infartos que são poupados graças ao superpoder de desenhar histórias em quadrinhos. Eu escrevi isso? Foi, tá no site. Nossa, mas assim, como que é? Sim, salva de palmas, eu concordo. Eu nem lembro de eu ter escrito, mas deve ter escrito Mas surto. Eu queria. Como que é isso, assim? Eu mesma faço só uma terapia através dos quadrinhos. Então, os quadrinhos. Bom, você não lembra de ter escrito, mas você concorda. Não, com certeza. Os quadrinhos são uma terapia pra você? Sim, não, cada palavra é legítima, mas é engraçado, né? Porque pra mim é isso tudo mesmo. O quadrinho é muito simples, né, de ser absorvido. Qualquer pessoa, às vezes, eu nunca li um livro, assim, uma literatura, nunca li essa Queiroz, por exemplo, mas você consegue ler um quadrinho, né, de qualquer livro dele, então é uma coisa que fica mais acessível. É óbvio que com esse lance da Marvel, da DC, as pessoas já remetem a heróis, a vilões, mas eu gosto de história em quadrinhos que conta histórias mesmo, tipo graphic novels, as novelas gráficas, que são literaturas, você lê uma história incrível, de você chorar às vezes na história, em quadrinhos, né? Feita ali de uma maneira simples, às vezes num tracinho simples e quantas vezes eu, num momento de muito tristeza, de, sabe, perder mesmo a esperança, às vezes, conseguia compartilhar um desenho e aquele desenho abraçava muita gente que estava igual. Então aquilo, às vezes mesmo uma situação assim, olha pra você ver, uma fofoca agora. Um dos quadrinhos que eu mais tenho visibilidade na rede social é um de quando eu quase terminei com meu marido. Cara, esse fez tanto sucesso, porque tinha tanta gente passando por uma situação engraçada, aquilo me fortaleceu no meu relacionamento, mas ao mesmo tempo me uniu com tantas pessoas, que até hoje vem gente mandar mensagem sobre esse quadrinho que chama A Vida Que A Gente Não Teve, que é uma história que eu publiquei já faz um tempo, mas ela sempre é uma história que está recorrente. Nossa, só o nome já bate. E aí teve gente que na hora já, meu Deus, era exatamente isso que eu vivia e tal. E foi interessante, porque fazia tempo, depois de adulta, assim, que você vai ficando mais velha, você não vai se expondo mais tanto. E aí eu me permiti, nesse momento que eu já era uma mulher madura, casada e tal, falar, vou contar também que a vida não é isso do Instagram, não. Tem muita treta aqui, tem muita coisa rolando. E foi uma das coisas mais legais que eu fiz, assim, que eu tenho orgulho, assim, nessa história. Depois, se quiser, dá uma olhada a vida que a gente não teve. Eu vou, e a gente vai passar pro pessoal ver também, que eu tenho certeza que... Prepare o lencinho. Mago, olha só, a gente vai fazer um intervalo. No próximo bloco, a gente vai falar sobre mais trabalhos dela, né? E sobre o lançamento, o lançamento da sua primeira HQ, né? Longa. Então a gente já volta, tá? Aguarda aí. A gente voltou aqui agora vamos conversar sobre o lançamento da sua HQ, Bicho Selvagem, né? Isso. Qual que é o tema dela? Porque você já teve essa ligação com a causa animal. Sim. A gente falou um pouco dos temas, sobre você usar crítica social e tal. Tem a ver com isso? Não necessariamente, mas eu sempre vou deixar para o leitor tirar a interpretação final do livro, mas não da história em quadrinho, mas não necessariamente ele vai entrar nessa questão da pauta animal. Vai inevitavelmente, chama Bicho Selvagem, inevitavelmente vai falar algo sobre isso, mas não é nesse aspecto do ativismo, que eu já fui ativista, já fui vegetariana por 10 anos. Aí, não é exatamente, né? Mas qual que é o tema do Bicho Selvagem, assim, que ele fala? É uma história que passa dentro de um condomínio de classe média, num futuro não tão distante, mas também não pertinho aqui, de repente uns 3 décadas, uns 30 anos, assim. É uma distopia? É uma distopia. Eu fiquei muito interessada, eu gosto bastante. É uma distopia porque se a gente continuar do jeito que tá, não tem como ter uma utopia, né? Vai ser só uma distopia. Até um futuro próximo. Futuro próximo, então a gente tá torcendo pra não ser esse futuro do quadrinho. Mas no quadrinho, questiona, ainda é muito
comum e normal a vida das pessoas. Não vai ser tanto, não tem nada de skate voador, não vai acontecer nada disso, que é um futuro próximo. Mas vai ter já as questões de como que as pessoas lidam com o próprio selvagem, porque teoricamente a sociedade vai estar mais, quanto mais tecnológica, mais civilizada. E aí o quadrinho vem justamente nisso, o quanto que a gente, enquanto civilizado, enquanto tecnológico, o que separa a gente de ser selvagem? Então, ele conta mais sobre a vida de um condomínio comum, só que já no futuro tecnológico, um futuro distópico, e as pessoas começam a suspeitar que tem algum tipo de bicho, né, de animal, alguma coisa dentro do condomínio. E aí, para eles, que já é um condomínio construído numa área preservada... Tem uma polêmica sobre isso, inclusive, assim, né, atualmente. Tem várias. Sobre desmatarem uma área grande. Isso vai piorar se não melhorarem as leis de preservação. E tem muita gente com condomínio de luxo, assim, construído em lugares assim. E não pensa, né, no que tá... Pois é. E aí, o que acontece quando a gente invade a natureza? A natureza responde, ela vai, né, aparece animais silvestres, aparece animais selvagens e tal. Só que aí, quando vem um animal selvagem e coloca a gente em ameaça, a gente também solta o nosso lado selvagem. A gente também vira uma potencial ameaça pro animal. Então é assim, a história, ela é uma história simples, ela é uma história rápida, ela não é uma história que fica querendo contar algo que não existe. Ela fala a história de um grupo de pessoas que suspeita que tem um bicho selvagem dentro do condomínio e como elas reagem a isso. E aí eu acho que o grande sacada da história é justamente essa identificação que todo mundo vai ter. Não tem muito a ver com essa questão da causa animal em si, mas tem muito a ver de como a gente se relaciona com isso. Eu acho que esse é o mote principal da história, assim, não é uma história para criança, gente, não é uma história para criança, porque por que o pessoal acha que por ser uma história em quadrinhos, eu vou comprar pro meu filho, eu vou comprar para não tem maturidade, né? Não, porque é uma história que fala de violência, porque quando a gente fala do selvagem, a gente fala da violência, e ela também mostra personagens reais, com seus vícios, com seus comportamentos. E aí não necessariamente, isso não é adequado para crianças, embora elas são submetidas a conviver com pessoas assim o tempo todo. E para lançar essa HQ, você está fazendo uma campanha de financiamento coletivo, né? Explicar brevemente assim para as pessoas, né? Financiamento coletivo, contribuição das pessoas para você lançar, não é? Sim, é como se fosse um investimento. Demorou muitos anos para eu ter coragem de fazer isso, né? De eu fazer um quadrinho, porque é muita responsabilidade, é muito trabalho, assim. E aí, para eu poder trabalhar no quadrinho, eu preciso ter tempo, e o meu tempo eu tenho que dividir com a minha empresa, com as outras coisas que eu tenho que fazer, com o meu trabalho. Então, a única forma viável de eu conseguir fazer isso era um financiamento coletivo, onde eu colocaria esse projeto lá na plataforma do Catarse. As pessoas que quiserem se identificarem, puderem ajudar, elas vão comprar uma cota. Nessa cota elas vão receber uma recompensa. Então, assim, não é uma doação. Você não vai lá dar 30, 50 reais e vai ficar assim, nossa, tô doando um dinheiro pro artista. Não, você vai estar investindo num projeto que ainda não saiu. Assim que sair, você vai receber em casa. Então é como se você estivesse comprando antes. Sim. Né? E sem isso, milhões de artistas, assim, de projetos, na verdade, milhões de projetos não aconteceriam. Porque não tá fácil ser... Não tá fácil, nunca foi, né? Nunca foi. Ser artista independente. Nunca Como foi. que é isso? Como tá sendo ser artista independente? Quando assim? você fala na pandemia, por exemplo, que é um recorte bem próximo da gente, qual foi a primeira pasta que vai embora? Qual a primeira, assim? Não tem nem o que discutir. Vamos ter que cortar. É a pasta de cultura. É exatamente por ser essencial para mudar a sociedade, né? Exatamente. Quando as pessoas pensam, né? Quando elas começam a ter as próprias insights delas, ter a própria cabeça delas, elas não acreditam em fake news, elas não caem em um monte de coisa. Não são facilmente manipuladas. Não são manipuladas. Elas podem até, de repente, ter algum tipo de manipulação, mas assim, em outro nível, não do jeito que acontece hoje. A cultura da gente é como se fosse um DNA. É o que mostra a gente enquanto uma sociedade. E para artista, a pandemia foi assim, um divisor de águas no pior sentido. Para mim, de uma maneira independente, eu sempre tive outras formas de trabalhar, porque eu tinha que
Como eu te falei, eu nunca pude viver de arte 100%, agora que eu tô começando a experimentar isso. Você tem a agência também, né? Que é onde a gente tá, inclusive. Então, depois de muito esforço, são mais de 15 anos de trabalho, eu consegui, né, ter um espaço para trabalhar, para ter um paralelo aos quadrinhos e tudo mais. Uma segurança, seria isso, né? Uma Sim. segurança para poder desenvolver essa parte mais artística. E sem isso não teria como eu praticamente fazer as coisas do jeito que eu estou fazendo hoje, de poder, enfim, lançar. Só com 40 anos, praticamente, faço 40 no ano que vem, tive a possibilidade de lançar meu quadrinho. Antes disso, isso era impossível. Então eu tive que trabalhar praticamente desde os 14 anos até agora para poder ter um mínimo para uma plataforma, e ainda assim ter que contar com o financiamento coletivo, porque impressão, fazer lançamento não é barato, mas assim, nem vai custear todo o tamanho que é você produzir. Então, o que eu tô pensando? Vou lançar primeiro esses quadrinhos de uma maneira independente, e se de repente a história for legal, as pessoas curtirem e isso der certo, aí a gente pode pensar em conversar com uma editora e tudo mais, mas não é meu foco. O meu foco é só fazer esse quadrinho acontecer e colocar ele no mundo. E é independente, da maneira assim, que der, da melhor maneira que der. Essa que é a grande situação, assim. Uhum. E você vai participar do evento também pela primeira vez, né? Da Comic Con Experience. Isso. Vou participar, então. É que você tá ansiosa com isso, você falou. Foi tudo foi por conta da Comic Con, né? Foi no começo do ano, quando abriu a inscrição pro Artist Valley, que é o lugar onde os artistas ficam, eu pensei assim, eu vou nesse negócio. Só que para você ir, mesmo pagando, porque você tem que pagar para estar lá, você tem que ser selecionado, porque é muito disputado. É artista do Brasil inteiro querendo participar, porque é o maior evento geek, de arte, de cultura da América Latina. Do mundo até, mas assim, na América Latina eu tenho certeza que ele é um dos maiores eventos, sem dúvida. Só que para participar disso, eu tava lá no meu Instagram abandonado, minha rede social tudo abandonada, eu não tava tendo constância, eu comecei a fazer um cronograma. Eu trabalho com isso na agência, né? Aí eu acho que é isso que também às vezes falta para os artistas, da gente ter esse conhecimento para poder alavancar a nossa própria carreira. E aí eu peguei esse conhecimento que eu tinha e comecei a colocar na minha carreira. E falei, bem, eu preciso estar nesse lugar, mas para eu estar nesse lugar eu preciso ser vista, eu preciso ter uma consistência. Meu trabalho tem que estar melhor. Aí eu digitalizei meu trabalho, porque antes eu fazia tudo à mão. Tudo à mão eu continuo fazendo, na verdade, né? Mas tudo no papel. Aí agora eu migrei pro digital. Então comecei a fazer só ilustração digital, que me deu muito mais tempo, né? Poupou bastante árvore. E aí eu parei de desenhar no papel. Hoje em dia eu nem sei desenhar no papel mais. E aí foi um processo de crescimento. Aí eu fiz a inscrição, deu certo, fui escolhida no dia do meu aniversário. Olha que saiu o resultado, eu falei, nossa! Só que aí tem um problema. O que você vai levar na Comic Con? Ah, tem que ter a obra, né? O que você vai fazer lá? Aí foi assim, nossa, eu tava com esse roteiro, comecei, tal. Só que na verdade eu tava assistindo um jornal na televisão, assim, e aí eu vi essa chamada para um bicho que tinha estado num condomínio. E eu já tava com uma história na cabeça que tinha um outro que junta isso. E aí quando eu vi a matéria e juntei, eu falei, putz, agora eu tenho o roteiro. Aí eu escrevi o roteiro em 3 dias e agora eu comecei a ilustrar. Agora eu já tô no metade das ilustrações, ainda tenho que fazer metade para dar tempo de imprimir em novembro. É basicamente pra mim que eu tô fazendo esse trabalho. Eu espero que as pessoas gostem, eu espero que as pessoas se identifiquem, mas é muito uma realização pessoal. Mas eu fiquei interessadíssima, aposto que o pessoal também. Como que funciona isso de financiamento coletivo? Vai dar um endereço para o pessoal participar, para quem ficou interessado. Inclusive, ó, a entrevista acaba aqui. Obrigada, Magô. Ajudem. Obrigada, meu Magô. Obrigada. Apenas ajudem. Obrigada a vocês pelo convite. Valeu mesmo. O Conexão Cultura vai ficando por aqui, mas se você quiser reassistir esse programa
ou qualquer outro, tudo disponível lá no canal do YouTube da TV Câmara, o endereço aqui para vocês. Se quiser acompanhar também a gente nas redes sociais, tem o endereço do nosso Instagram. Lá você acompanha os bastidores e também as próximas pautas que estão por vir e você pode ficar por dentro da vida cultural daqui de São José dos Campos. Então é isso, até semana que vem!